Então, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, depois os irmãos podem se assentar. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o novo, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que um dia o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Pode se assentar. Senhor meu Deus, te damos graça porque não só recebemos a tua salvação, mas tivemos o privilégio de receber a tua revelação da tua palavra. Porque no passado o Senhor estava oculto, o Senhor veio se revelando, e hoje em Cristo temos a revelação de ti, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. Espírito de Deus, acende o nosso coração, ilumina nossas mentes, para que nós venhamos a dar valor à tua santa palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, me ajuda a pregar e nos ajuda a ouvir a tua palavra. Nos transforma, porque somos teus servos, precisamos da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós falamos de Santa Ceia, a Santa Ceia, eu peço que você redobre sua atenção, é a festa da cristandade mais importante. Mas o problema é que muitos de nós não conhecemos os significados da ceia. E quando Paulo ele vai falar em 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei. E ele continua, e depois de cear, ele diz: aquele que toma indignamente da ceia do Senhor, toma indignamente, toma para a sua própria condenação. E muitas pessoas vão achar que condenação ali às vezes é pecado. O texto não está falando de pecado. O texto está falando de pessoas que participam da ceia do Senhor sem entender o que ela foi. Ali não está falando de pecado, que se alguém não fosse tomar ceia por causa de pecado, meu irmão, ninguém tomava ceia. Então ali, quando ele fala indignamente, se você pegar no grego, ele está falando de pessoas que estavam tomando da ceia do Senhor e não entendiam para que aquilo servia. E meus irmãos, uma das piores, a coisa mais prejudicial na história da igreja é a ignorância. O que é ignorância? É não saber que você não sabe. Mas a palavra de Deus ela foi iluminada para nós e ela está aqui hoje através do Espírito Santo para nos iluminar. E meus irmãos, a ceia do Senhor ela não é simplesmente aquele pão que representa o corpo, aquele vinho, o sangue. Ali tem toda uma simbologia que nós não conseguimos ver no texto. Por quê? Porque aquilo foi escrito numa cultura. E a cultura de hoje é diferente da época. Então nós hoje não conseguimos ver determinadas coisas naquele texto, aqui no texto, porque nós não entendemos a cultura da época. Então, meus irmãos, hoje nós iremos expor versículo a versículo do que a palavra de Deus fala sobre a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a ceia do Senhor, ela foi estipulada por Jesus Cristo na noite realmente da Páscoa, na sexta-feira, e que é a própria Páscoa realmente dos judeus, que haveria a festa de uma semana dos pães sem fermentos, que era engatado, uma atrás da outra. E ele estipula a ceia do Senhor. Ele consagra ali que aquela festividade, que era uma festividade que servia para falar do que Deus havia feito por Israel mais de 1400 anos atrás, da sua liberdade, ele vem dizer que aquilo agora vem se cumprir nele em Jesus Cristo. E nós temos que entender o que Cristo está querendo nos ensinar, porque aqui, meus irmãos, há muitos ensinamentos. Então, meus irmãos, sem mais delongas, o que Cristo está querendo nos ensinar? No versículo 26, eu peço que você faça que nem os bereanos, meus irmãos. Nunca feche sua Bíblia numa pregação. Sempre esteja acompanhando o pregador. Sempre acompanhando. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E acompanhe comigo lá no versículo 26. E que ele vai dizer assim: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando, o partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo.
Repita comigo, este é meu? O que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, nós temos que entender que quando Jesus ele fala para os discípulos, ali tinha toda uma cultura judaica. Meu irmão, eu sou da Assembleia de Deus, eu não sou judeu não. Mas ali tem toda uma simbologia judaica que a gente precisa entender. Quando Jesus ele parte aquele pão, ali não tinha apenas um pão. Ali havia 3 pães. E que a tradição judaica vai dizer que esses 3 pães ficavam na mesa. Um simbolizava Abraão, os patriarcas. Um simbolizava Isaac e outro Jacó. Então eles tinham um simbolismo. E Jesus Cristo, a tradição vai nos mostrar que Jesus Cristo ele pega o pão do meio. Jesus pega o pão do meio, que representa Isaac. E quando ele parte, ele está fazendo um link com a passagem de Gênesis 22. Quando Jesus ele fala isso, ele está remetendo àquela passagem em que Abraão quase sacrifica o seu filho. Mas Deus, na hora que ele vai sacrificar, ele fala, para. E provê um cordeiro que estava preso ali perto. E esse cordeiro substitui Isaac. E ele é o cordeiro imolado por Abraão. O que Jesus está dizendo aqui para nós? É que, meus irmãos, eu sou a representação daquele cordeiro que substituiu. Meus irmãos, você hoje não está morto, porque eu substituí você no sacrifício. Eu sou aquele cordeiro que poupou a vida de Isaac. Eu sou aquele cordeiro que poupou a sua vida. Ele está falando isso para os discípulos, meus irmãos. Ele está falando para os discípulos, ele está fazendo um link. Eu sou a representação daquele cordeiro que Deus, por misericórdia de Isaac, poupou ele. Mas imolou o cordeiro, eu sou esse cordeiro. E ali a primeira simbologia, Jesus está dizendo, eu sou aquele cordeiro que agora se consome em mim. Eu vim para ser o sacrifício pelos pecados. Só que ali, meus irmãos, ali tem uma outra simbologia. Porque, meus irmãos, nós temos que lembrar que quando nós falamos de sacrifício, todo o Antigo Testamento, Hebreus 10, vai dizer que a lei é a sombra daquilo que haveria de vir. E Jesus Cristo, ele é a revelação completa de Deus. Não existe nada nesse mundo mais completo que o próprio Jesus Cristo. Ele é o máximo que o ser humano pode conseguir aprender. É Jesus Cristo. É por isso que nós falamos, meus irmãos, que crente que não gosta de ler Bíblia tem alguma coisa errada. Porque Jesus ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a teu Filho a quem enviaste. A vida eterna é conhecendo a Deus. Então eu sempre falo, meu irmão, se você não gosta de estudar Deus aqui na terra, você não vai gostar de estudar dele no céu. O céu é um lugar para você. É por isso que crente tem que gostar de Bíblia. Porque aqui é o preparatório, meu irmão. Se você não gosta de Bíblia aqui, 1, 2 horas da tua vida, você vai aguentar com Jesus eternamente, que é a palavra viva? Não vai. Então aqui é o momento de você se preparar para um dia estar na glória com Ele. E quando Jesus ele vai falar que Ele é a revelação completa, nós temos que lembrar que o Antigo Testamento é toda essa revelação. E o que aparece em Gênesis? Gênesis aparece um cordeiro sendo imolado, substituindo a pena do pecado. E o que Deus queria dizer quando Ele usou a simbologia de um animal morrendo? Ele quis ser didático para o povo de Deus. Ele quis dizer que o pecado é algo tão grave que custa uma vida. Meu Deus. Então a primeira vez que isso vai aparecer no Éden. Adão e Eva pecam. Deus lhes proporciona a pele de animais para se cobrir da sua nudez. Ali foi um animal morto. O animal que foi morto por um casal. O animal que foi morto por um. Aí nós temos depois, no Êxodo, quando Israel está saindo do cativeiro egípcio, o que acontece ali? Naquela última noite, Deus manda que o sangue do animal seja colocado onde? Ali aquele sacrifício daquele animal era para poupar que o anjo de Deus entrasse e matasse a família. Então, em Gênesis você tem um sacrifício por um casal. Agora você tem um sacrifício por uma família. Aí vai continuar a revelação de Deus. Deus mostrando para o seu povo o preço do pecado, que custa uma vida. Vai para Levíticos e começa a se instaurar as doutrinas e ensinamentos judaicos do povo de Deus naquela época. E se fala do sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote uma vez por ano, que era o sacrifício por toda a nação. Então você tem em Gênesis um sacrifício por uma família, um casal. Em Êxodo você tem um sacrifício por uma família. Em Levítico agora você tem um sacrifício por uma nação. Mas quando chega Jesus Cristo, João Batista olha ele na palha e fala:
eis o Cordeiro de Deus. Esse não tira o pecado de um casal, esse não tira o pecado de uma família, esse não tira o pecado de uma nação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Agora ele é completo. Não é só de uma família e de uma nação, é o que tira do mundo todo. Glória a Deus por isso. Aleluia. E ele vai falar o que para nós aqui? Meus irmãos, a outra simbologia do pão é que naquela época, o pão, quando ele fala repartir do pão, existia um costume, pastor, que quando eles estavam sentados na mesa, naquela ceia, se falando do que Deus havia feito por Israel, livrando eles poderosamente da mão do jugo de Israel, do Egito, o que acontece ali? A metade do pão era guardada, pastor. Ficava guardada. E ela era dada para as crianças e para as mulheres. As mulheres não comiam a mesma metade que os homens da mesa comiam. As mulheres não comiam da mesa, as crianças e as mulheres da mesma metade que os homens comiam. Só que Jesus, quando ele pega a metade desse pão que eles já estavam comendo, ele não reparte o pão com as mulheres e nem com as crianças. Ele pega esse pão e dá para quem está na mesa. Jesus já está ensinando uma outra coisa ali com o seu corpo. Agora comigo, na nova aliança, não tem mais divisão. Todo mundo é igual na presença de Deus. Ele dá o pão para todo mundo que está na mesa. Todo mundo é igual, meu irmão, não tem diferente. Só há um que é maior, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único superior. Aleluia! Ele é o único superior. Não existe ninguém com poder maior aqui nessa terra que não seja Jesus Cristo. Glória a Deus. Não existe. Jesus está dizendo isso. Não é à toa que os apóstolos, que foram os homens que representaram os pilares da doutrina cristã, esses homens entenderam que eles eram humildes. O próprio Pedro vai falar, meus irmãos, João vai falar, meus irmãos, eu sou irmão como vocês. E é difícil a gente ver isso hoje em dia. O cara tem um título, ele acha que ele é superior aos outros. Pedro vai falar, meus irmãos, eu também sou presbítero aí com vocês, eu estou na obra com vocês. Paulo vai dizer que isso, eu sou apóstolo, que eu sou o último dos apóstolos, eu nem mereço ser chamado de apóstolo. Que eles entendiam que agora com Cristo não tem mais divisão, todo mundo é igual. Tem gente que precisa entender ainda isso. Entender que na presença de Deus não interessa o que você é, não interessa o cargo que você tem, não interessa a posição que você exerce lá fora. Aqui dentro todo mundo é servo e aqui só tem uma presença de Deus. Não tem ninguém superior. Não tem. E aqui, pastor, eu gosto sempre de falar para não distorcer. Algumas pessoas gostam de distorcer o que eu falo. Não tem nada a ver com obedecer liderança. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Respeito, hierarquia, não mudou. Tem a ver com se sentir melhor, superior. Na presença de Deus não tem, só Jesus é superior. Glória a Deus. E ele vai mostrar essa simbologia do pão. E a pergunta que eu lhes faço: o corpo que é ali, ele simboliza o pão, que é o corpo de Cristo, ele vai representar essa questão da expiação. O que é expiação? Expiação é alguém pagar pela pena de alguém. Então Cristo pagou a pena que era para nós termos pagado. Só que, meus irmãos, a pergunta que eu faço a vocês: nós comemos do pão e tomamos do quê? A hora voou já, o relógio não é convertido. A pergunta que eu faço a vocês: se nós comemos do pão e tomamos o quê? O vinho simboliza o quê? A pergunta que eu faço a vocês: não é no corpo que está o sangue? A pergunta é: por que simbolizar o sangue, se o corpo em si, quando já fala do corpo dilacerado, já está falando do derramar de sangue? Por que separar os dois? Por que separar o corpo, uma simbologia, e o sangue? É porque no corpo, como eu falei, vocês têm expiação. Jesus pagou a pena do pecado de vocês. A ira de Deus foi aplacada nas nossas vidas por causa de Cristo. Só que existe uma outra coisa, meus irmãos. Eu vou usar um exemplo que vocês vão entender rapidamente. Alguém que conhece alguém que foi criminoso? Cometeu algum crime? Meu Deus. A pergunta que eu te faço: ele assassinou, roubou, matou, estuprou. Ele pagou a pena. A pergunta que eu te faço: ele pagou a pena, ele deixou de ser ladrão? Aquele título sempre vai ficar nele. Aquele cara que matou a mulher, não é porque ele pagou a pena que ele deixou de ser o cara que matou a mulher. A pena é só para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Mas ele sempre vai ser a pessoa que cometeu aquele crime. Isso não vai apagar o passado dele. Isso não apaga.
Meus irmãos, Jesus Cristo ele foi tão bom para nós que ele não só pagou os nossos pecados. Porque, meus irmãos, para estar um dia no céu não é necessário só pecado perdoado. Porque o nosso pecado foi perdoado, mas nós continuamos sendo pecadores. E aí, agora o problema? O pecado foi perdoado. Ok, vocês não vão mais para o inferno. Mas o problema é que não significa que você não vai para o inferno, que você tem que ir para o céu. Só que o problema é que com Deus não existe meio termo. Ou é céu ou inferno. A pergunta é, na expiação, ele paga os nossos pecados. Então nós paramos de ter a dívida do pecado e agora nós não recebemos mais a condenação, que é o salário do pecado, que é a morte e o inferno. Mas quem disse que porque a gente não vai para o inferno, a gente está apto a ir para o céu? A pergunta é, não é porque alguém, ou o próprio ladrão, pagou a conta dele de 30 anos na cadeia, ou alguém pagou a fiança, como eu falei, que ele deixou de ser assassino. Mas, meus irmãos, o que o vinho vem representar para nós? O vinho está falando de propiciação. O que é propiciação na Bíblia? Propiciação é você ficar propício a alguém. O que é propício? É Deus agora, por causa do sangue de Jesus, ele nos olha diferente. Agora, quando Deus ele olha para nós, ele não vê pecadores. Então, o que o sangue de Jesus fez? Ele tirou a nossa pena e nos deu o título, Filho de Deus. Porque, meu irmão, para entrar no céu não basta só não ter pecado, tem que ser filho de Deus. Então, o que é a propiciação? Na expiação, ele paga a conta do nosso pecado. Mas o problema é que o passado continua. Nós cometemos aquele pecado. Mas a propiciação, o sangue de Jesus nos cobre. Agora, quando Deus ele olha para você lá da eternidade, ele não vê o pecador. Porque o pecado para Deus é fatal. Deus odeia o pecado. Mas quem está debaixo do sangue de Jesus, ele não vê mais a pessoa. Ele vê o sangue de Jesus. Glória a Deus. Agora, quando ele vê o sangue de Jesus sobre você, ele não vê o pecador. Ele vê o Filho de Deus. Quando ele olha para você, ele não vê mais um pecador. Ele vê o servo de Deus. Quando ele olha para você, ele não vê mais um pecador. Ele vê sacerdócio real. Quando ele olha para você, ele não vê mais um pecador. Ele vê a nação santa que é dele. Então o corpo de Jesus paga o nosso pecado. Mas é o sangue de Jesus que nos permite estar diante da presença de Deus. O sangue de Jesus. Por isso que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Agora, quando Deus ele olha, meus irmãos, é aqui que está a diferença do cristianismo para as outras religiões. O cristianismo, diferente das outras religiões, cristão que olha para quem está no mundo com um olhar de superioridade tem que se converter. Não é que eu quero dizer que não, porque não é diferença. Não, tem diferença sim que são salvos. Mas qual é a diferença de alguém que está no mundo e alguém que está na presença de Deus? Você não está aqui porque você é melhor que ele. Você está aqui porque você tem o sangue de Jesus sobre você. Essa é a diferença. Aleluia! Por que no cristianismo não há lugar para soberba? Porque você só está aqui não porque você é bom, é porque Jesus é bom. Você não está aqui porque você fez alguma coisa, é porque Jesus fez alguma coisa por você. Porque quando a gente olha para quem está lá no mundo, a gente olha para ele não com ato de superioridade, a gente olha com ato de misericórdia. Senhor, faz com ele o que o Senhor fez comigo. Deus, aleluia. Porque se não fosse o teu sangue, eu ainda estava lá o pior. O que seria de nós se não fosse o Senhor nos salvando e nos redimindo? Então isso é ceia, meus irmãos. Tomar indignamente a ceia é não se recordar do que Cristo fez por nós. Na ceia é o momento de você se recordar que Ele pagou os seus pecados. Mas não só. Ele foi tão bom para nós, só que Ele não só pagou os nossos pecados, Ele ainda nos fez filhos de Deus. Aleluia! Meu irmão, não tem uma religião desse mundo que transforma os teus adeptos em filhos da divindade. Porque não consegue. Porque nas outras religiões, pastor, não consegue ver essa proximidade do divino e o pecador. Porque eles têm até a questão do pagar o pecado em outras religiões. Mas mesmo assim, como eu falei, mesmo pagando o pecado, eles não conseguem ver essa proximidade com a divindade. Ele não consegue. Ele não consegue ver essa proximidade porque não dá. O divino é muito superior, mesmo meu pecado sendo pago por algum sacrifício, alguma coisa, é muito distante. Só que Jesus é tão bom
Que uma vez ele já começa a oração ensinando para nós o quê? Pai nosso que está no céu. Meu Deus. Ele está ensinando para nós o quê? Vocês não são apenas servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Vocês não são apenas amigos, que amigos não moram juntos. Vocês são filhos, vocês são da minha família. Aleluia! Glória a Deus por isso. A ceia de Jesus é comemorando isso, meu irmão. Quando você decide comemorar a ceia de Jesus, você está cuspindo no que Ele fez por você. E para nós não perdermos aqui outros pontos, vou me adiantar. Vamos comigo, meus irmãos, falar agora no versículo que nós estamos seguindo. Falamos do cálice, do pão, do cálice. Iremos falar agora do versículo 27 e o 28. Agora, depois que ele toma o cálice, que é o símbolo dessa propiciação que ele faz, e o cálice tem diversos significados que não dá o tempo, a questão da ira de Deus, o cálice da ira de Deus que ele toma em nosso lugar. Ele vai continuar e vai dizer no 28, perdão. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A pergunta é, o que Jesus estava querendo dizer com Nova Aliança? O que Jesus estava querendo dizer para nós quando ele fala em Novo Testamento? Que Novo Testamento é aliança. Ele não está falando, meus irmãos, pelo incrível que pareça, nada novo na cabeça dos discípulos, porque os discípulos eram judeus. Ele não está falando nada de novo. Você sabe o que ele está falando, meus irmãos? Redobre sua atenção para que você não perca nada da palavra de Deus. Ele está falando, meus irmãos, de uma coisa muito interessante. Ele está se recordando de Jeremias 31. Do 31 ao 34, ele está fazendo um link mental com os discípulos dele. Os discípulos dele entenderam que ele estava falando de uma aliança. E lá em Jeremias é uma promessa que havia, que vai dizer assim, muito interessante. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei-vos pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto, esse novo concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei os seus deuses e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão. O que Jesus está dizendo? Meus irmãos, a aliança que o profeta havia profetizado, eu estou cumprindo ela agora. Só que a gente tem outro problema. É que ele fala, farei uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com o pai de você. Só que Deus em Jeremias não fala com quem faria essa aliança, pastor. Porque a antiga aliança foi feita com os pais do povo judeu, e eles o quê? Quebraram, invalidaram. Então Deus trouxe a punição. Quando Jesus ele fala, esse é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue, ele está falando assim, gente, aquela aliança que antes foi feita com os pais dos israelitas, homens falíveis, agora foi feito sobre mim, o meu sangue. Então aquela aliança que foi quebrada, agora ela não vai ser quebrada porque ela foi feita sobre mim. Aleluia! Essa aliança que eles quebraram, agora ela é sobre mim. Nada pode quebrar essa aliança. Meu irmão, a aliança que você tem com Deus é inquebrável. Nenhum pecado. Quando você peca, você não deixa de ser filho de Deus, você volta, porque filho de Deus volta para a presença do Pai. Porque a aliança que você tem com Deus não foi feita sobre você, não foi feita sobre o seu sangue, não foi feita sobre os seus pais, que são homens falíveis. Ela foi feita sobre o sangue de Jesus. Nada pode quebrar essa aliança. Nada. Então, meus irmãos, hoje nós não temos uma aliança instável. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E meus irmãos, e para nós chegarmos ao final, nós temos que lembrar de um outro ponto. É uma palavra muito interessante que vai falar em memória de mim. Quando ele vai lá para o 28, ele vai falar uma coisa muito interessante. Fazer isso em... Ele sempre vai falar, Paulo vai dizer,
o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Aí ele vai falar, em memória de mim. Aí tomar o cálice, em memória de mim. A pergunta é, o que significa em memória de mim? Meus irmãos, ali a coisa era mais profunda. Meu irmão, pode dizer para você que eu sou da Assembleia. O manto ali era muito profundo. Não era simples, não. Ali não era só lembrar. O Joaquim Jeremias, que é um grande teólogo americano, ele vai dizer que a linguística do grego, que é a língua original do Novo Testamento, vai indicar que quando se falava, fazei todas as vezes que beberes e comeres em memória de mim, o memória de mim ele não está falando apenas se recordar do que Jesus fez, não apenas se recordar. Ele está dizendo que ali na linguística indica que todas as vezes que a igreja faz a ceia em memória dele, está como se estivesse fazendo um clamor a Deus, pedindo pela volta de Cristo. Então todas as vezes que a igreja faz a ceia do Senhor, ela está adiantando a volta de Jesus. Que a cada ceia ela está pedindo para Deus, volta, Senhor. Volta, Senhor. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Então quando você toma a ceia, você simplesmente não está dizendo, pastor, que você se lembra do que Jesus fez. Você está fazendo um clamor para Deus. Senhor, envia de volta o seu Messias para nos salvar. Envia de volta Jesus Cristo para nos trazer e nos levar desse mundo. Meus irmãos, uma coisa que me entristece, e aqui chegando já ao final, é quando um cristão, ele diz uma coisa muito triste, que a gente gosta muito de perguntar para ele, você gostaria que Jesus voltasse? Tem muita gente, quando você pergunta no secreto, ele fala, não, assim, não é que eu estou em pecado, é porque, sabe, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho meus estudos, não sei o que, eu tenho projetos. Meus irmãos, todas as vezes que você não deseja a volta de Jesus, eu sempre falo isso, pastor, que isso é uma atitude total de amor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você diz que você não quer agora a volta de Jesus porque você tem alguma coisa para fazer, você se esquece que nesse exato momento tem irmãos nossos que estão sofrendo. Então todas as vezes que você diz, não, Jesus não pode voltar agora, você está aumentando o seu desejo é que continue o sofrimento dos irmãos nossos que estão sofrendo. Porque para nós parece que está tudo bem, mas tem irmãos agora no Oriente Médio que o que eles mais queriam agora é que Jesus voltasse nesse exato momento, para não ver a mulher dele sendo estuprada na frente dele, para não ver o filho dele sendo cortado a cabeça. Então todas as vezes que nós fazemos a ceia, meus irmãos, nós não estamos simplesmente recordando dele, nós estamos fazendo o clamor a Deus, que ele venha, que o Senhor Jesus Cristo venha. E Paulo vai dizer, não só eu aguardo a volta de Jesus, e não só eu receberei, mas todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Crente que não deseja e anseia pela volta de Jesus tem que se converter. É verdade. É impossível você dizer que você é crente. Ser crente é odiar o que Jesus odeia e amar o que Jesus ama. Jesus odiava o pecado. O mundo tem pecado. Se você ama estar aqui, você não pode ser crente. É verdade, meu Deus. É impossível. Eu clamo pela volta de Jesus. Porque, meus irmãos, na salvação existem 4 pontos muito importantes. Existe a justificação. Existem 3 elementos e muito importantes dentro dos 4. Ele nos liberta da condenação do pecado. Isso é na justificação. E depois ele nos liberta do poder do pecado, isso é a santidade com a regeneração. Mas quando houver a glorificação, ele vai nos libertar da presença do pecado. Crente que foi santificado, que gosta da presença do pecado, tem alguma coisa errada. Estar no mundo é estar na presença do pecado. E meus irmãos, agora para nós terminarmos, eu quero que vocês cheguem agora no ponto mais importante. No versículo 29. O versículo 29, eu gostaria que alguém, se pudesse ler, todos pudessem ler juntos, que é um versículo muito importante. Por favor, 1, 2, 3. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Existia um outro cálice ali. Existiam 4 cálices na mesa. Eu não consegui falar deles, o tempo não deixa. Mas existia um cálice ali, que era o 4º, que era chamado cálice do reino. Jesus, quando ele fala, não beberei desse fruto, ele está falando do 4 cálices. Ele está falando do 4 cálice que representava a sua volta. E quando ele diz, meus irmãos, para nós concluirmos,
que eu não beberei desse fruto até que no reino de meu Pai eu tome convosco. Você sabe o que ele está nos ensinando? É que quem toma a ceia com ele aqui, porque Jesus, quando ele toma a ceia, tem 4 cálices. Quando ele instaura a ceia, ele pega o terceiro cálice, que é o cálice da bênção. E tem o 4º cálice que ele disse que só tomaria conosco no reino do Pai dele. Então Jesus está nos ensinando uma coisa aqui. Quem não toma cálice comigo aqui, não vai tomar comigo no céu. É verdade, meu Deus. Quem não estava nessa hora aqui da ceia, Judas já tinha ido embora. Todas as vezes que você não veio para a ceia, você está agindo como Judas. Todas as vezes que você não vem para a ceia, você está dizendo para Jesus: Jesus, eu não estou pouco me importando com esse cálice. E se você não toma o cálice com ele aqui, você não vai tomar com ele no céu. Ele está dizendo para nós aqui uma grande e importante lição. Quem não toma o terceiro cálice comigo, não está apto a tomar o 4º cálice comigo no céu. Aleluia. Então todas as vezes que você toma essa ceia, isso aqui não é apenas um pão, apenas um vinho simples, uma apenas religiosidade. Você está dizendo uma coisa: Jesus, eu estou tomando o terceiro cálice com você, porque eu estou ansioso para tomar o 4º cálice com você na glória. Todas as vezes que você toma esse cálice, você está dizendo que você quer estar com ele na glória. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que você não toma esse cálice, você está dizendo para Deus que você não está pouco se importando se você vai estar com ele na glória. Mas aqui existe uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós temos que lembrar que o reino de Deus ele teve 3 estágios. O reino de Deus teve quantos? 3 estágios. Primeiro estágio, cristológico, é Cristo aqui na terra. Segundo estágio é o estágio chamado eclesiológico. O reino de Deus somos nós. Mas existirá o terceiro estágio, que é o estágio do reino dele. E quando o texto diz aqui: não tomarei no reino do meu Pai, eu voltarei a tomar com vocês no reino do meu Pai, Jesus está nos dizendo uma coisa aqui muito importante para nós encerrarmos. Em nome de Jesus, se você puder, pode já se levantar. Ele está dizendo: Jesus tinha o reino cristológico que foi com ele. Existia o reino agora da igreja, o reino eclesiológico. Eclésia significa igreja. O reino dele hoje não está mais por Cristo, está por nós. Você não é meramente um irmão da igreja, você é representante do reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. E quando, meus irmãos, Jesus ele diz: voltarei a tomar convosco no reino de meu Pai, ele está dizendo uma coisa muito importante. Aquele que não crê no primeiro reino que sou eu, Cristo, aquele que não está na mesa com a igreja, que é o reino aqui, eclesiológico, quem não crê no reino cristológico que é Cristo, quem não está dando valor a estar na mesa com a igreja, na ceia, se aparecer qualquer coisa, sai. Se aparecer uma festa, sai. Qualquer coisa que aparecer, se chover, não vem para a igreja. Jesus está dizendo uma coisa aqui: se você crê em mim que sou o reino cristológico, se você está na mesa com o reino eclesiológico, que é a igreja, porque a mesa aqui é a igreja de Cristo. Quem não crê e não estiver nesse reino que é a igreja, não estará no último reino comigo. Jesus está nos dizendo: para quem está na mesa, aqui é para quem está na mesa, é quem está em comunhão. Aqui é para quem está na mesa. Eu não gosto de profetizar, mas agora eu posso falar pelo poder da palavra de Deus. Quem crê em Jesus, que é o primeiro reino, quem está no segundo reino, que é a igreja, pode se preparar, meu irmão, que Jesus ele não prometeu uma caminhada tranquila, mas ele te prometeu uma chegada certa. Quem crê nele, quem está na mesa com a igreja, estará com ele na glória um dia. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aqui é a última promessa, meus irmãos. Quando você toma a ceia, você está dizendo: eu creio em ti, eu tenho comunhão com a igreja, e eu, Senhor, estarei contigo naquele grande dia.
glorificar o nome de Cristo e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu estarei contigo. Louvado seja o nome